Irmãos, boa noite ou boa final de tarde, né? Hoje, domingão, 6 horas da tarde. E, meus irmãos, eu quero falar com vocês um assunto que para mim é muito, muito importante. Sejam bem-vindos aos que estão chegando aí. E esse assunto é assim, ó. Boa noite, Cida. Você já falou ou já disse várias vezes: eu não tenho dinheiro para nada? Essa é uma fala, essa é uma crença. É o que nós geralmente ouvimos dos nossos pais ou de todas as pessoas. Eu quero falar um pouco sobre isso, tá bom? Com vocês. Isso é muito importante. E como é que tá o domingão aí, gente? Tudo bem? Me contem aí como é que tá o domingão. Quem tá chegando aí? Então, pessoal, as pessoas geralmente falam assim, ó: não tenho dinheiro para nada. Essa é uma fala normal e costumeira na vida ou na rotina ou na fala do brasileiro. O brasileiro gosta de falar isso, né? Eu nunca tenho dinheiro para nada. E eu quero começar te falando que essa fala, ela pode ser mudada. Se a gente começar a colocar na nossa vida algumas coisas importantes, se a gente começar a trabalhar na raiz do problema. Hoje eu quero falar com vocês exatamente sobre isso e trabalhar com vocês na raiz desse problema, que é o tal do problema de eu não tenho dinheiro para nada. Eu vou te ensinar a trabalhar na raiz desse problema. Você provavelmente conheceu muitas pessoas que pensam em ter carros, pensam em ter casas. As pessoas sonham com coisas. Nós temos várias coisas. E sonhar com essas coisas não é pecado em si, a menos que você tenha um coração egoísta, que queira tudo para você e não queira partilhar com os outros, né? Porque Jesus mostra lá na parábola dos talentos que até mesmo os nossos talentos nós devemos partilhar, nós devemos multiplicar. Então imagina, por exemplo, o dinheiro. Nós também devemos ajudar as outras pessoas, ajudar a nossa família. Então olha que importante. Quantas pessoas, dessas pessoas que você conhece, que quer ter carro, quer ter casa, quer ter um carro de luxo, isso em si, se a pessoa não tiver um sentimento egoísta, não é errado. Mas quantas dessas pessoas estão investindo em ser capaz de fazer isso? Já parou para pensar nisso? Muitas pessoas elas querem ter. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter carro, eu quero ter casa, eu quero ter... Mas elas não investem no ser. E eu vou mostrar para vocês que as ordens do mundo, elas são invertidas muitas vezes. E isso vai mudar o seu mindset para quê? Para você entender que para você ter dinheiro para tudo, você primeiro precisa ser, depois para ter. Eu vou te explicar os 3 tópicos. É como se fosse uma pirâmide que nos leva a ter como uma consequência, não como algo que vem e as pessoas não estão preparadas. Eu fiz um vídeo no Reels aqui do Instagram, e esse vídeo do Reels, ele pegou algumas visualizações ali, eu tava olhando, e o que acontece? Esse vídeo ele fala exatamente de um homem que ganhou 30 milhões de reais na loteria e gastou tudo. Sabe o que isso mostra pra mim? Esse homem não estava com um ser na sua base. E várias pessoas que ganharam na loteria, por exemplo, também não estão com um ser na base deles. O que eles têm na base deles? O ter. Então eu quero ter e nunca ser. E esse é um dos problemas da nossa sociedade atual. Muitas pessoas acreditam que para poder ter antes de ser, e não precisam fazer nada. Eu posso ter alguma coisa sem precisar fazer nada ou sem precisar ser ninguém. E aqui eu não estou falando de ser, por exemplo, um doutor, ser um médico, ser alguma coisa. Mas não, é você construir algo, entendeu? Meus irmãos, se eu perguntasse para vocês que estão assistindo essa live, o que é trabalho? Qual que seria a primeira coisa que você me diria? Um fardo, algo chato, algo ruim, uma obrigação, algo que eu tenho que fazer para pagar as contas. Sabe qual seria a melhor resposta e a mais correta, de acordo com a Bíblia também? Trabalho é servir ao outro, é servir as pessoas, é servir alguma coisa. Trabalho é isso. E as pessoas não entendem isso. Que quando eu estou trabalhando, quando eu estou usando os meus talentos para a honra e glória de Deus, quando eu estou fazendo algo para as pessoas, eu estou servindo elas. E eu sou remunerado por isso. Um mecânico, ele está servindo a pessoa que precisa arrumar o carro. Um médico está servindo alguém que está doente. E assim vai. O juiz está servindo uma causa que precisa ser resolvida. Um advogado está servindo em uma causa que a pessoa se sente injustiçada, pelo menos na maioria das vezes, né? Se não for uma pessoa hipócrita. Então, a gente tem que colocar isso na nossa mente.
trabalhar é servir aos outros, não é um fardo, não é algo ruim. E olha que interessante, muitas pessoas acreditam que para poder ter antes de ser, que eu posso ter antes de ser alguma coisa, ou antes de fazer alguma coisa, não preciso fazer nada. Essa é uma falsa crença, nós chamamos de falsa crença, que a mídia, ela trabalha na mente das pessoas. Uma crença falsa, porque a mídia fala assim, não, você vai jogar na loteria, você vai ganhar. Você vai jogar no bolão lá e você vai ganhar. Meus irmãos, eu quero falar uma coisa que é dita e certa. Não existe almoço grátis. E eu quero que você mande essa live que você está assistindo aqui, mande aqui, ó, aperta no aviãozinho, aperta para as pessoas que nunca têm dinheiro, que você conhece que nunca tem dinheiro, pessoas que têm problemas financeiros, que estão precisando disso, e pessoas também cristãs, né, porque eu sou cristão, eu acredito que a gente deve falar sobre isso. Mas hoje eu vou falar sobre um problema exatamente financeiro que está acabando com a sua vida. Porque a mídia, ela alimenta isso, que é o quê? Não existe, aliás, a mídia alimenta que eu posso ter algo sem ser ou sem fazer nada. Mas eu vou te falar uma coisa que é certa. Não existe almoço grátis. Para eu conseguir ter alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que trabalhar em alguma coisa, eu tenho que me dedicar em alguma coisa. Não existe, meus irmãos, fazer alguma coisa sem ser alguma coisa. Aliás, não existe ter alguma coisa sem ser alguém, ser capaz de fazer aquilo, entendeu? Então a loteria, esse tipo de coisa, ele vai alimentando um ego no ser humano, como se ele pudesse ter. Só pensar no ter é um egoísmo da parte do ser humano, e a gente deve ter cuidado com isso. O que acontece com muitos ganhadores da loteria, que eu já falei? Em menos de um ano, em um ano e meio, pessoas que ganharam 20, 30 milhões perdem tudo. Como que isso é possível, Marlon? É possível, sabe por quê? Porque essas pessoas têm a base delas no ter. Então, quando elas têm, elas querem ter mais, mas elas não se capacitam para aquilo, elas não buscam. Eu quero ler com vocês Provérbios 16, 33, meus irmãos, porque nós somos cristãos aqui também. E antes de ler a Bíblia, eu quero orar bem rapidinho. Senhor Jesus, obrigado por esse dia, por esse domingo, por esse estudo que estamos fazendo aqui, esse pensamento melhor, que isso possa nos ajudar na nossa vida financeira. Te peço que agora o Senhor nos guie e nos capacite, em nome de Jesus. Amém. Provérbios 16, 33 diz assim: a sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede toda decisão. O tempo gasto, meus irmãos, com jogos de azar, o tempo gasto com loteria, o dinheiro gasto com esse tipo de coisa poderia ser gasto, poderia ser investido em coisas melhores, poderia ser gasto em coisas que vão trazer, entendeu? Algo bom para a sua vida financeira, algo que ia te tornar capaz. Então, em vez de você gastar dinheiro com loteria, com esse tipo de coisa que são jogos de azar, você podia usar esse mesmo dinheiro para investir em educação financeira, investir em um dinheiro em algo que vai te dar um retorno maior. Educação financeira, por exemplo, é um conhecimento tão incrível. Você estudar e aprender sobre finanças, estudar e aprender como cuidar do seu dinheiro, como que as pessoas prosperam. As pessoas, elas hoje em dia querem viver uma vida fácil, uma vida fútil, uma vida que eu não estudo, eu não aprendo nada, eu vivo do jeito que viveu meus pais, eu não preciso ser melhor do que eu fui ontem, eu vivo e vou só declinando. Então, se as pessoas elas buscarem esse mindset, podemos dizer assim, de eu poder ser melhor a cada dia, e eu buscar isso todo dia, em vez de gastar o dinheiro com loteria, com coisas que na verdade só vão tirar o meu dinheiro do meu bolso, eu posso investir em algo que vai me dar um conhecimento para eu fazer mais dinheiro. Por exemplo, esse conhecimento que eu estou passando para vocês, ele é gratuito, mas a gente tem muitos outros livros, tem livros que falam sobre o que eu estou falando aqui, sobre o ter e o fazer, aliás, o ser e o ter. E o que acontece? Eu estou entregando de graça para vocês, eu acho justo isso, eu entregar de graça um conteúdo para ajudar vocês a entenderem que, às vezes, é só a sua mentalidade que está te impedindo de prosperar. A nossa mentalidade nos impede disso e nos faz crescer na vida espiritual também, quando a gente começa a entender isso. Então, sem ser e sem fazer qualquer projeto de riqueza, é ilusão. É ilusão você querer prosperar sem você fazer um projeto de riqueza. Você, como que eu posso dizer assim, fazer um plano de ação e começar a agir para fazer acontecer. Deu para entender? Alguns tentam manter uma vida de aparências. Já viu isso aí?
Você já viu? Provavelmente você já viu. Uma pessoa que compra o que não tem dinheiro para comprar, vai lá e compra para mostrar quem ele não gosta. O quê? Para mostrar o carrão, para mostrar a casona, para mostrar isso, para mostrar aquilo. Esse tipo de pessoa que vive de aparência, ele está colocando o ter em primeiro lugar. Ele está colocando como se o ter fosse o mais importante. Eu tenho que ter. E a pessoa, depois de uns 2 anos, está endividada. Por quê? Porque queria comprar as coisas para mostrar para os outros. Isso é feio, isso é ruim. Isso não é um plano de Deus. Não tem como manter a riqueza dessa forma. Você já viu aquelas pessoas que elas perderam tudo, bilionários, elas perderam tudo, perderam a sua fortuna, e depois de um ano, 2 anos, elas recuperaram tudo de novo, às vezes até mais. Por quê? Porque essas pessoas elas tinham o ser na sua base. E agora o que eu vou falar aqui é uma pirâmide muito importante. A pirâmide é o seguinte, o que a mídia fala, o que eu já disse, né? O que a mídia fala, o que as pessoas falam normal é o quê? Eu tenho que ter, eu quero ter. Mas a pirâmide correta para trabalhar na raiz desse problema do seu dinheiro, da falta do seu dinheiro, é o quê? Eu preciso primeiro ser, uma pirâmide, ser, depois fazer e depois eu vou ter o ter, é uma pontinha da pirâmide. É assim, é uma pirâmide, né? E o que acontece? Ser, eu sou, primeiro eu me capacito, eu vou lá, eu estudo, eu faço acontecer, aquilo que eu quero trabalhar, aquilo que eu gosto de trabalhar, eu vou lá e estudo e faço acontecer realmente na minha área. Eu me capacito com isso, eu me capacito a cuidar do meu dinheiro, eu me capacito a investir em educação financeira. Esse é o ser. O fazer é você agora agir, porque não adianta só você estudar, você vai agir. Então agora você vai colocar um plano de ação. No ser, você coloca um plano de ação. Eu quero mudar de vida, eu quero prosperar, eu não quero continuar a minha vida do jeito que está, com essas dificuldades financeiras. Então eu vou fazer um plano de ação. Eu vou fazer, agora eu fazer. O ser, o fazer, e aí com a consequência do ser e fazer, você vai ter. O ter, ele é muito menor, ele está na escala muito melhor, entendeu? Só que 1% da população procura alguma coisa assim. Por isso que as pessoas não prosperam. Porque as pessoas, elas querem primeiro ter, sem fazer nada, sem se capacitar. Entendeu? Então você coloca no começo, você precisa primeiro ser. O que eu preciso ser? Como que eu faço? Descobre, meu amigo. Primeiro conselho que eu dou para você, descobre no seu trabalho. Como que eu faço para ganhar mais? Como que eu faço onde eu tô para ganhar mais, para aumentar o meu salário, para aumentar a minha renda? Descobre isso, investe tempo, investe dinheiro nisso. O tempo é o nosso bem mais precioso. Se você investir tempo e dinheiro, você misturou as duas coisas mais importantes. Faz acontecer nisso. Você coloca o ser em primeiro lugar. E aí, não importa a diversidade, não importa os problemas, não importa as crises que vier, como a pandemia, você vai conseguir sempre recuperar, tá recuperando a sua prosperidade, a sua riqueza. E eu confesso que o ser, ele é algo que a gente vai fazendo para a vida toda. Sabe a nossa vida espiritual com Deus? Até a volta de Jesus, a gente vai se aperfeiçoando em alguma coisa. E o ser dentro de nós, ele é... Oi Maria, José. O ser dentro de nós, ele é isso, meus irmãos. O que é o ser dentro de nós? É você se capacitando a cada dia, você sendo. Então você tem que ser primeiro alguém. Você deve buscar conhecimento, e eu digo também conhecimento com educação financeira, e depois você deve fazer algo e depois ter algo. Isso vai ser muito importante, isso vai mudar com certeza a sua... mudar essa ordem é tão absurdo, meus irmãos, e a mídia e outras pessoas alimentam isso, de eu mudar essa ordem. Primeiro, ser um bom profissional, entendeu? Um bom empresário, um bom prestador de serviço. Quanto mais servir, você será um bom profissional, você será o melhor profissional. Eu falei aqui no começo da live, o que acontece? Trabalhar é servir as pessoas. Quanto mais você está trabalhando, mais você está servindo. Você está servindo esse, está servindo aquele, você está fazendo isso, está fazendo aquilo. Agora, quando você está, como que eu posso dizer, não servindo as outras pessoas, quando você está achando que o almoço é grátis, quando você está achando que eu vou colocar na loteria, eu vou estar investindo, eu vou dar o dízimo, Jesus vai me dar, Deus vai me dar, gente, isso não existe. O que existe? Existe servir as pessoas e receber como uma consequência do que você fez, entendeu? Então, quando você aprende e se especializa no que você no que você faz, isso tudo muda. Toda a riqueza sólida começa de dentro e se expande para fora. A riqueza sólida, uma riqueza que como que eu posso dizer assim, que ela não é quebrável, que ela é forte mesmo, é uma riqueza que ela se consolida
por dentro, ou seja, eu primeiro conheço, eu trabalho a minha mente, eu conheço o que eu estou trabalhando, eu conheço sobre dinheiro, eu tenho conhecimento, depois eu traço um plano de ação, eu quero fazer isso, isso, isso. Se você é um empresário, se você é um autônomo, ou se você é CLT, todas essas coisas servem para você. Se você é CLT, você pode sinceramente perguntar para o seu chefe, eu quero ser melhor do que eu fui ontem, o que eu devo fazer para ganhar mais? Chefe, eu preciso ser melhor, eu sinto isso, me fala o que eu devo fazer, o que eu posso fazer. Meus irmãos, bom culto para você aí, Maria José, bom culto, tá bom? O que acontece? Ser é muito maior do que as outras coisas, porque quando você é uma pessoa, quando você se capacita no ser, quando você investe no ser, as outras coisas vêm como consequência. Você vai ter que fazer, porque tudo que você conheceu, todo o conhecimento que você teve, você vai ter que colocar um plano em ação. E depois você vai ter. E aí você vai prosperar. Porque não somente Deus vai te abençoar, mas isso são consequências de tudo que você já fez, de tudo que Deus já te ajudou, de tudo que Deus já te guiou. Deu para entender? Aquele milionário, que nem eu falei aqui, o bilionário, aquelas pessoas super ricas que perdem tudo, depois reconquistam tudo. Por quê? Porque elas tinham um ser na sua base. Elas colocaram um ser na base deles. E depois eles fizeram e depois tiveram. Simplesmente isso. Não basta apenas ser, tem que também fazer. A Bíblia nos diz, Deus nos diz, né, sobre a parábola dos talentos. Você provavelmente já viu a parábola dos talentos. Competência, mas não fazer acontecer, não se atualizam, não estudam. As pessoas que estão acomodadas é aquelas que não estão dispostas a se atualizarem, a melhorarem a cada dia, a fazerem algo novo a cada dia. Então nós, como cristãos, essa deve ser a nossa disposição. Amanhã eu posso ser melhor, então eu posso me capacitar. Para quê? Para prosperar financeiramente. Se você é um autônomo, você pode melhorar na sua área. Com o que você trabalha? Como que as pessoas ao seu redor, ou na internet, ou no Instagram, que você vende o mesmo produto, estão vendendo? Vai lá e busca. Aprende com essas pessoas. Elas já erraram muito e você pode aprender com elas. Eu tenho certeza que vai fazer total diferença. Quando você que é autônomo e já trabalha por conta, você pegar e escrever, tal pessoa que eu vou modelar essa pessoa, então eu vou conversar com essa pessoa, eu vou saber o que ela está fazendo, como que ela está fazendo para prosperar, como que ela está fazendo para dar certo no negócio dela. Isso é maravilhoso. Então, meus irmãos, não é possível plantar sem antes aprender a plantar. Como que a gente sempre fala, né, sobre a lei da semeadura, você planta para colher, mas antes de você plantar, você aprende a plantar. Como que você aprende a plantar? Você se capacita no ser. Ser é capacidade, é capacitação. A gente fala, né? Deus me capacita. Mas Deus não te capacita quando você está sentado no sofá parado. Deus te capacita te dando saúde, te dando inteligência, te dando, como que eu posso dizer, disposição, alimento todo dia. E você tem que estudar. Porque Deus não vai jogar do céu todo o conhecimento ali para uma pessoa que só orou durante, por exemplo, uma pessoa vai fazer o Enem e ela não estudou nada, só orou. Deus vai pronto. Poderia fazer? Até poderia dar todas as respostas, poderia, mas é o que eu sempre digo, Deus não faz o que nós podemos fazer, Ele faz o impossível, nós deixamos o possível para nós, e Deus faz o impossível. Então não comece a colocar e falar que é Deus não faz e tudo mais, não. As pessoas falam assim, por que eu nasci pobre? Por que Deus me faz assim, me fez pobre? Gente, a pessoa não aprende a prosperar. E isso são as raízes do que a gente vai aprendendo. E eu volto àquela palavra que eu falei no começo, que é o quê? Eu nunca tenho dinheiro para nada. Essa é uma raiz do começo. É o começo do que nós temos na vida. Né? Na vida nós temos esse começo. Que a gente vai ouvindo nossos pais, os nossos irmãos, todo mundo ao nosso redor falando o quê? Eu não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro para aquilo. Então como é que eu vou fazer? Deus me deu uma família pobre. Por que eu não nasci filho dos Silvio Santos? Como eu já ouvi várias pessoas falando. Então as pessoas começam a colocar isso. E o problema das pessoas, elas querem ter muito dinheiro fazendo pouco e sendo menos ainda. Olha como isso é inverso, meus irmãos. Eu falei para vocês aqui que eu preciso ser, fazer e depois ter. E as pessoas, elas querem ter muito fazendo pouco e sendo menos ainda. Olha como isso é inverso, isso não faz sentido algum. Como que eu vou ter muito fazendo pouco e sendo menos ainda, sendo uma pessoa menos capacitada ainda? Eu não estou falando aqui que você tem que trabalhar
10, 14 horas que nem os escravos trabalharam. Não. O trabalho duro é um trabalho com inteligência, que você trabalha para ganhar dinheiro, você trabalha para prosperar, e você não se limita no seu tempo ou no seu trabalho. Assim. Eu diria que um trabalho inteligente é você não trocar as suas horas, que são limitadas, por dinheiro, mas você trocar o quê? O seu resultado. Então você tem que melhorar o resultado. Deu para entender? Se você trabalha por hora, por exemplo, você pode sim melhorar se especializando em alguma coisa, mas isso fica limitado de alguma forma. Agora, se você trabalha fazendo alguma coisa, prestando algum serviço, entregando algo para as pessoas, aí você precisa melhorar os seus resultados. Se você melhorar os seus resultados, melhora as suas vendas, melhora a sua capacidade, melhora quantas pessoas você atende, quantas pessoas você ajuda, e mais você vai prosperar. Deu para entender isso aqui? O quanto que as pessoas, elas deturpam tudo que Deus fala, tudo que Deus nos ensina, e deturpam até mesmo isso. Como é deturpado pela mídia o ser, o ter e o fazer. Começam colocando ao contrário, que eu posso ter sem fazer nada, e sendo ninguém, não se capacitando. Ter planos. Consagre ao Senhor todos os seus planos. Isso é muito importante. E eles serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor os planos de ser. O que esses planos de ser? Coloque nas mãos do Senhor esses planos. Fala para ele, Senhor, eu confio em Ti. E consagre a Ele esses planos. Ele quer te capacitar. Só que essa capacidade que Ele vai te dar é uma capacidade de saúde, inteligência, é uma capacidade de você ter alimento todos os dias. Não é te dando todo o conhecimento e falando, pula, vai pela direita, vai pela esquerda. Não. Ele te capacitando de verdade, Ele fazendo acontecer. Meus irmãos, algumas pessoas, para ter mais, fazem coisas desonestas. E elas acham que, assim, só pessoas desonestas que prosperam. Só pessoas que têm... para prosperar tem que ser desonesto, tem que roubar, tem que ser político, sabe? Essa é uma ideia pobre. Essa não é uma ideia de pessoas que prosperam de verdade. As pessoas que prosperam de verdade, e biblicamente falando, são pessoas honestas. Pessoas que entregam o melhor que tem para as outras pessoas, prestam o melhor serviço, entregam o melhor resultado, e as pessoas vão pagar cada vez mais. Mais pessoas vai chegar, vai querer o serviço daquela pessoa. Então, dê o seu melhor onde você está, no serviço que você faz, dê o seu melhor. Esse é um ponto-chave que vai mudar completamente, totalmente a sua vida. Por cobiça, por ganância, por ambição, sem ser... Eles querem fazer sem merecer. Querem caminhos fáceis. Esse tipo de pessoa não merece prosperar. E essas pessoas, infelizmente, isso tem muito, por exemplo, na internet também, pessoas que querem prosperar à custa dos outros e roubando e oferecendo um produto super caro que não vale a pena. Então, fuja desse tipo de coisa. Teve um dia desses que um homem me chamou no Instagram e ele falou assim pra mim que eu ia colocar R$100 ou 1.000, acho que ia colocar R$1.000 no investimento dele lá, ia voltar depois R$10.000. Meus irmãos, isso não existe. E muitas pessoas, por ambição, por ganância, essas palavras que eu estou falando aqui, elas caem nisso. E nós não devemos cair. Não existe investimento disso, não existe essa rentabilidade absurda. Meus irmãos, o que existe de verdade é você trabalhar, fazer acontecer e você prosperar biblicamente. Deu para entender? É você se capacitar, estudar, fazer acontecer, fazer um plano de ação e aí, por consequência, você vai ter. Entendeu? Eu estou explicando essa pirâmide do ter e fazer. Sabe aquela pessoa que fez coisas para ter dinheiro e algumas pessoas, tipo assim, isso tá certo? Será que tá certo? É isso mesmo, Marton. As pessoas, e hoje em dia é muito na internet, meu amigo. Não tem um RoboPix, nem vou falar muito mal porque vai que aparece alguém, né? Mas não tem um RoboPix, todos aqueles negócios lá que não existe, que a pessoa ganha dinheiro assistindo vídeos. Quem nunca viu isso aí? Isso aí não existe. E as pessoas estão enganando as outras. Investimento não é casa de aposta. Investimento é você prosperar lentamente, você aprender a fazer acontecer de verdade, você estudar as coisas, né? Eu tô falando do investimento em bolsa de valores, assim, que dá para prosperar realmente rápido, mas o que eu falo assim não é da mesma forma que as pessoas dizem. E não é uma certeza que vai voltar 1.000 no outro dia, por exemplo. Não existe isso. Isso aí é absurdo. Então, a realidade é assim, ó. Quando acumula dinheiro para mostrar para os outros que você tem dinheiro, reflita nisso. Você está preocupado apenas no ter
Ou entende que precisa ser? Empreender é administrar aquilo que você tem e fazer prosperar. E olha que interessante, você está mais preocupado no ter? Aliás, você está mais preocupado no ter? Ou você entende que você precisa ser primeiro? Seja capaz. Porque eu falei aqui, por exemplo, dos milionários. As pessoas que já perderam tudo, mas porque elas investiram tempo e dinheiro no ser, elas conseguiram recuperar tudo que elas perderam, ou pelo menos mais até, muitas pessoas, porque elas investiram no ter. Muitos nas redes sociais estão apenas mostrando o ter. Eu tenho, eu faço, eu sou esse, eu sou aquele e tudo mais. E o ter não fará você ser uma pessoa melhor, não fará você entregar o melhor para as pessoas. É que nem eu disse aqui no começo, o problema das pessoas é como elas enxergam o trabalho. Meus irmãos, o trabalho é você entregar para as pessoas algo, é você fazer algo, você está servindo alguém. Eu vi um Reels esses dias que fala exatamente isso. A vida toda nós estamos para servir as pessoas. E quanto mais pessoas a gente servir, mais a gente vai ser recompensado. E o problema é que as pessoas deturparam isso do trabalho. O trabalho se tornou algo um fardo, se tornou algo chato, que você não entende o que está fazendo. Você trabalha por um chefe, você trabalha por horário. E vai destruindo o teu ter. E aí você só quer ter. E você não estuda e tem uma vida medíocre, que eu chamo de medíocre. Então é muito importante isso. Exercício, quero fazer um exercício para você. Tire tudo, né? Um exercício para você pensar, né? Tudo de quem está preparado para fazer e multiplicar em pouco tempo, ele terá tudo novamente. Por quê? Volto de novo a dizer, a base é sólida. A base é sólida. Quando a base é sólida, essa pessoa vai prosperar, vai ter tudo novamente. Pergunte-se a si mesmo, se você perdesse tudo hoje, tudo que você tem, a sua base é sólida o suficiente para você reconstruir de novo? Pode responder na sua mente. Mas será que a sua base é sólida o suficiente para daqui a 1, 2 anos você estar no mesmo ou num lugar, num patamar maior? Se pergunte isso, a sua base é sólida realmente? Agora, tira o dinheiro de quem está cheio de dívidas. Quem não tem um controle financeiro, não tem uma organização financeira. Quem não entende que trabalhar é servir. Tire o dinheiro dessa pessoa. Vai acontecer um desastre na vida dela. Porque ela está valorizando mais o ter do que o ser. Ela está colocando o ter em primeiro lugar. E nós precisamos primeiro ser, meus irmãos. Isso faz com que você tenha literalmente dinheiro para tudo. Deu para entender? Ter dinheiro para tudo é o quê? É você investir no ser. Então, você vai fazer e vai ter dinheiro. Quando você tiver dinheiro, você vai fazer dinheiro assim, ó, muito dinheiro, muito dinheiro. Você vai aprender a fazer realmente. O segredo da prosperidade está em direcionar seus esforços para ser alguém capaz de gerar valor para a sociedade. E essa frase é a chave. Ser alguém capaz de gerar valor para a sociedade. Gerar os seus esforços para isso. O que os mais bilionários que muitas pessoas criticam, pessoas que são donos da Microsoft, iPhones, de todas essas tecnologias que nós temos hoje em dia, são criticadas, né? O que essas pessoas fazem? Elas entregam valor para os seus clientes. Estão sempre atualizando, estão sempre melhorando os produtos e tudo mais, mas entregam uma inovação, algo novo, algo que ninguém viu, entregam valor. E outras pessoas tweetam e falam isso com um iPhone, usando essa tecnologia, como se fosse algo absurdo, mas as pessoas agregaram tanto valor na vida dos outros, que agora receberam como consequência, ou melhor, falando, né, como resultado isso. Viver de aparências com um padrão que não é seu é terrível. E nós que somos cristãos, isso não é uma maneira cristã de viver. Você quer viver para mostrar para os outros que você tem alguma coisa? Faz acontecer, faz o teu. As pessoas vão ver os seus resultados lá na frente. E eu diria que a gente não precisa ficar mostrando para os outros, entendeu? Não tem necessidade disso. As pessoas vão ver no que você faz. O ser está muito mais aliado que isso. E eu posso até fazer uma comparação com o que Cristo nos ensinou. O que Cristo nos ensina na Bíblia, por exemplo? Paulo fala sobre isso. Que não é para a gente chamar atenção no nosso vestuário, no que a gente tem, no que o caráter é mais importante. E Cristo, né, um dos profetas maiores, ele falava o que de Cristo? Falava assim que Cristo, ele não tinha boa aparência, ou seja, ele não vinha com uma ótima aparência para chamar atenção pela aparência, pelas suas roupas, pelo que ele tinha, mas sim pelo seu caráter. E da mesma forma, a pessoa que quer prosperar, ela precisa chamar atenção, ou melhor, entregar para a pessoa o seu ser, ela precisa mostrar mais o ser, ela precisa mais ser
não querer ter. A riqueza está no ser e não no ter. Se você é uma pessoa que sente que é capaz, se você é uma pessoa que já tem o seu ser fortificado, eu vou te falar uma coisa. Você já é uma pessoa que provavelmente daqui a algum tempo já vai estar, como que eu posso dizer assim, acima de outras pessoas que hoje em dia estão recebendo muito, mas estão valorizando mais o ter. Porque hoje em dia nós temos várias pessoas que estão recebendo muito por mês aí, estão recebendo um dinheirão, mas elas estão valorizando mais o ter. E daqui a algum tempo esse ter vai declinando. E aí pode perder o emprego, pode acontecer alguma catástrofe, pode acontecer alguma crise financeira e elas vão perdendo tudo esse ter que elas construíram como? De uma forma doida ou às vezes ganhar na loteria. Agora, se você é uma pessoa que está se capacitando para ser, aí, meu irmão, não importa. Você vai prosperar financeiramente. Você vai crescer na sua vida. Não se preocupe em ter, mas mude a visão para ser. Olha que interessante isso. Esse é um princípio importante. Eu diria que até o princípio da mordomia para você. Por que o princípio da mordomia, mano? Porque para você ter mais dinheiro, administrar seu dinheiro, para satisfazer seus desejos, tem que ter um propósito com o dinheiro. Você já foi no mercado, por exemplo, e você não fez uma lista ou algo assim, né? E agora eu digo assim para a pessoa que precisa, como que eu posso assim, gasta tanto e não vê para onde vai o dinheiro. Se você se regular indo no mercado, por exemplo, com uma lista, faz isso. Você vai ver que aquilo ali tem um propósito, um sentido. E isso já vai mudando um pouco a sua mentalidade, porque você vai com sentido, com propósito no mercado. Agora, quando você vai lá e vê 10 coisas na promoção, outras 10 coisas, mais um monte de coisa, você sai de lá com R$200 querendo gastar 50. Você foi lá querendo gastar 50, mas gastou 200, que aí vai faltar para você no final do mês. Então, olha que interessante aqui. A gente deve colocar esse princípio da mordomia, eu coloco agora uma mordomia cristã, né? Que é você acreditar que nós somos mordomos. Ageu capítulo 2, versículo 8, fala assim, que Deus é dono da prata e do ouro. Ou seja, Deus é dono de tudo que nós temos. Simplesmente tudo. Nós somos mordomos administrando o que Ele nos deu. O que é o princípio da mordomia? É porque eu administro com um objetivo. Então, seu dinheiro está sendo gasto com um objetivo ou ele está sendo gasto à toa? Jogando no vento, correr atrás do vento. Ele está sendo inútil. Como que está sendo gasto? É com princípio, é com propósito e com consequência de você não gastar o seu dinheiro de forma com propósito, né? Você desperdiça esse dinheiro, entendeu? E aí surgem dívidas. O seu dinheiro deve ter um propósito. Se não tiver propósito, irá gastar tudo, sempre, toda hora. Você vai gastar sempre tudo. Exemplo do supermercado lá, né? Nós temos um propósito bem definido do que fazer com o seu dinheiro. Não seja escravo de ter muito dinheiro e o dinheiro irá trabalhar para você. Quando você não é escravo do ter, preciso ter, o dinheiro vai trabalhar para você. Porque aí você vai poder investir em alguma ação, você vai poder investir em algum lugar, vai ter educação financeira. Porque você não vai colocar o ter em primeiro lugar. Você vai pensar assim, eu preciso ser primeiro. Então eu não vou gastar tudo agora, porque eu preciso aprender o que eu posso fazer para transformar esse dinheiro em mais dinheiro. Como que eu posso prosperar dessa forma? Como é que eu posso investir mais? Primeiro ser, depois fazer e depois ter. Não se esqueçam disso. Na prática, o ser é você se capacitar. Já falei algumas vezes isso, né? Naquilo que você faz. Também é gastar tempo ou dinheiro para aprender sobre educação financeira. Essas duas coisas eu diria que o ser é. Primeiro, nós precisamos aprender sobre dinheiro, né? E o ser, ele não vai ser só sobre dinheiro. A gente vai prosperar em várias áreas da vida. Por exemplo, se você quer prosperar na área espiritual, você quer melhorar com Deus, por exemplo, você vai gastar tempo descobrindo como é que faz isso. Ou gastar tempo com a Bíblia, gastar tempo com o seu pastor, com o seu líder espiritual, falando sobre isso, para você melhorar cada dia na sua vida espiritual, com uma comunhão com Deus e tudo mais. Mas enfim, capacitar o ser aqui nessa base sólida, ele também é gastar em educação financeira, naquilo que você quer prosperar. As pessoas elas falam tanto, né? Ah, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para aquilo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Quanto tempo ou quantas horas do dia a pessoa gasta para aprender e se capacitar naquilo que ela está querendo? Ah, eu não consigo viver uma vida com Deus. Quanto tempo que você está gastando do seu tempo, do seu dia, para aprender e para melhorar isso?
A pessoa não está querendo gastar. Ela está querendo ficar na dela. Não, os outros me mandam, eu vivo e deixo a vida me levar. A gente tem que aprender a gastar tempo com aquilo que a gente quer. E o ser está realmente embasado nisso. Assim, sendo, né? Você irá fazer aquilo que você aprendeu. Deu para entender? Então você se capacita no ser, colocando o quê? Dinheiro e tempo naquilo que você faz já. Dinheiro e tempo para aprender sobre educação financeira. E assim você irá fazer aquilo que aprendeu. Você faz um plano de ação. Colocar em prática o princípio, por exemplo, da mordomia cristã, acreditando que tudo que nós fazemos é o quê? É de Deus. E nós somos como mordomos à vontade de Deus. Deus coloca para nós coisas e talentos, dinheiro, por exemplo, em nossas mãos, e nós somos administradores. O princípio da servidão. A gente vai plantando, a gente vai fazendo, e aí a gente vai ter. Entendeu? Então, o ser, o fazer e o ter são esses 3 pontos. E o ter, ele será o resultado, será a consequência daquilo que você já fez. E nesse passo você terá e comprará aquilo que pode. Entendeu? Você não vai... Olha que importante. Quando você tem uma base sólida no ser, fazer e o ter, você não vai precisar comprar as coisas para você, as coisas que você pode, mas você vai comprar porque você precisa. Deu para entender? Você vai no mercado e fala assim, eu só posso comprar isso, eu só posso comprar isso, eu só posso comprar aquilo. Não. Você vai comprar o que você realmente precisa. E seja mais caro, seja mais barato, você vai comprar o que você precisa. Não importa se vai ser 100 ou 10 reais essa coisa. Agora, muitas pessoas vivem isso, vivem uma escravidão do dinheiro, que eu compro só o que aquele dinheiro ou aquilo que eu tive me dá. Entendeu? Mas se eu me capacitar no ser, aí eu vou ter muito mais. E aí eu vou poder escolher entre esse ou aquele, se é mais caro, se é mais barato, eu posso comprar. Eu já vi muita situação de muitas pessoas, meus irmãos, que é até triste ver isso. A pessoa quer ajudar um, quer ajudar o outro, mas ela não tem para ajudar, ela não tem condições. Ou a pessoa quer cuidar da saúde, quer fazer algo melhor para a saúde dela, quer cuidar um pouco mais da saúde, mas não tem condições financeiras, porque ela tem que comprar no mercado que ela pode. O que é mais barato hoje em dia? Os produtos industrializados, por exemplo. Então tem muitas coisas que prosperar muda na nossa vida. Deu para entender tudo isso? Isso é maravilhoso, meus irmãos. Eu gosto muito dessa pirâmide. Lembre-se disso. Ser, fazer e depois eu vou ter. Essas 3 coisas aqui vão te capacitar para você ter dinheiro simplesmente para tudo que você quiser. Porque você capacitou o seu ser. E se você não tiver dinheiro hoje, daqui uns 2 meses, 1 mês, você vai ter. Porque você capacitou o ser. Então esse seu ser vai fazer e você vai ter. Meus irmãos, muito obrigado a todos que participaram da live, tá bom? Eu não sei se eu coloquei algum título nessa live, ficou meio estranho aqui. Mas ela vai ficar gravada, se você não assistiu inteiro e quer assistir inteiro ela, tem muita coisa legal, muita coisa boa. Eu gostei muito dessa ideia do ser e do ter e do fazer, e eu acho necessário ter falado com vocês aqui sobre isso. Bom domingo para vocês, ótima semana, começando a semana aí, vamos para cima nessa semana. Muito obrigado a todos que participaram aí, deram um like, comentaram. Tamo junto, valeu!